Bom, então, nesta aula nós vamos estudar como calcular a raiz quadrada de números racionais e como calcular a raiz quadrada aproximada. Nós também vamos ver algumas propriedades da radiciação. Então, a gente vai começar com dois exemplos aqui. Um de uma raiz que é uma fração e outra de uma raiz que o radicando é um número decimal. Tá? A maneira de resolver é bem semelhante. Depois a gente vai ver outros exemplos. Então, aqui, ó, raiz quadrada de 9,25 avos. Então, a gente tem que descobrir uma fração que elevada ao quadrado dá 9 sobre 25. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar 3 ao quadrado, 3 meios, ou 3 quintos ao quadrado, como é que calcula essa potenciação? A gente vai pegar 3 quintos vezes 3 quintos. E aí a multiplicação de duas frações, a gente faz numerador multiplicado pelo numerador e denominador multiplicado por denominador. Então, ó, 3 vezes 3 vai ficar 9. 5 vezes 5 vai ficar igual a 25. Então, significa que a raiz quadrada de 9,25 avos é igual a 3 quintos. Okay? Então, a raiz quadrada é igual a 3 quintos. Aí, porque 3 quintos ao quadrado é igual a 9,25 avos. Né? E quando é um número decimal? Então, deixa eu levantar aqui um pouco. Vamos lá. Quando é um número decimal, é bem parecido. Só que, para facilitar, o que a gente faz? A gente primeiro transforma esse número decimal em uma fração. Isso aí é uma maneira, é um artifício para facilitar. Então, ó, esse número decimal, ele é equivalente a 49 centésimos. Então, calcular a raiz quadrada desse número decimal é equivalente a calcular a raiz quadrada dessa fração, 49 centésimos. Então, agora a gente tem que descobrir uma fração que elevado ao quadrado dá 49 centésimos. Essa fração ela é igual a 7 décimos, tá? Por quê? Porque 7 décimos vezes 7 décimos, 7 vezes 7, 49, 10 vezes 10 é 100.
Então, a raiz quadrada de 49 centésimos é 7 décimos, ok? Só que o meu radicando é um número decimal. Então, eu tenho que pegar 7 décimos, essa fração, e transformar em decimal. Aí tem aquele macete, né? Que quando o denominador ele tem o zero uma única vez, então significa que eu vou ter uma casa decimal. Então vai ficar 0,7, que a gente lê como 7 décimos, tá? Então a raiz quadrada de 49 centésimos é igual a 7 décimos. Tranquilo. Agora a gente vai ver outros exemplos. Primeiro com frações e depois com números decimais. Ok? Então vamos lá. A primeira raiz quadrada, o radicando 25 nonos. Então, a raiz quadrada de 25 nonos. O numerador é 25, o denominador é 9. Quanto é que vai dar? Arrisca? Você arrisca? Vou tentar fazer no papel. Tá. É 5 terços? Isso, 5 terços, né? Então, essa raiz quadrada de 25 nonos é igual a 5 terços. Por quê? Porque se eu pegar 5 terços ao quadrado, como é que eu calculo 5 terços ao quadrado? Vai ser 5 terços vezes 5 terços. E aí, 5 vezes 5 vai ser igual a 25. E 3 vezes 3 é igual a 9. Tá? Segundo exemplo, menos. Então, o menos está na frente da raiz. Então, significa que é como se fosse menos 1 multiplicado pela raiz quadrada. Então, é menos 1 multiplicado pela raiz quadrada de 49 quartos. O numerador é 49, o denominador é 4. Então, aqui eu já sei que vai ficar negativo, porque é menos o resultado da raiz. Eu vou calcular a raiz e depois trocar o sinal. Quanto é que dá essa raiz? Raiz quadrada de 49 quartos. É 7 ao meio. Acho que é ao meio que fala. 7 meios. Uhum. Então, 7 meios. Muito bem. Então, o numerador é 7 e o denominador é igual a 2. Né? Por quê? Porque 7 vezes 7, 49. E 2 vezes 2, 4. Muito bem. Agora nós temos dois exemplos com números decimais. Então, o primeiro exemplo, raiz quadrada de 81 centésimos.
Então, primeiro, a gente vai transformar para uma fração, para facilitar o cálculo. Então, ó, 81 centésimos, então o numerador é 81, o denominador é 100, porque eu tenho duas casas decimais, né? Então eu tenho que contar 2 zeros aqui. Raiz quadrada. Quanto é que é a raiz quadrada de 81 centésimos? 9 décimos? 9 décimos. Muito bem. Então, 9 décimos, o numerador é 9, o denominador é 10. 9 décimos, então o 10 ele tem o zero uma única vez. Então, eu vou ter uma casa decimal. Então, escrevendo como um número decimal, vai ficar 0,9, né? 9 décimos. Então, esse é o resultado. O nosso segundo exemplo, deixa eu subir um pouco. Então, o nosso segundo exemplo, raiz quadrada de 1 centésimo, 0,01. Então, eu tenho aqui duas casas decimais. Então, o meu denominador ele vai ser 100. Vai ter que colocar o 1 seguido de 2 zeros. E o meu numerador é 1, porque é 1 centésimo. Então, calcular a raiz quadrada de 0,01 é calcular a raiz quadrada de 1 sobre 100, 1 centésimo. Quanto é que é a raiz quadrada de 1 centésimo? Quanto é que é a raiz quadrada de 1 centésimo? Um décimo. 1 décimo. Então, eu vou colocar o 1 no numerador e o 10 no denominador. Então, eu tenho o 1 seguido de o 0 uma única vez. Então, é a mesma coisa que escrever 0,1, que é uma outra maneira de escrever um décimo. Ok? Então, vamos seguir. Agora, a gente vai ver algumas propriedades da radiciação que podem facilitar no cálculo de raiz, né? Para extrair a raiz. Então, por exemplo, eu tenho aqui já um cálculo feito, aplicando a propriedade que... Essa propriedade que a gente vai ver primeiro é que quando eu pego o radicando, o número que está dentro do sinal da raiz, e escrevo ele como uma multiplicação de números, posso calcular a raiz de cada um dos fatores separados, que vai me dar o mesmo resultado. Então, por exemplo, aqui, ó, a raiz quadrada de 16. A gente sabe que a raiz quadrada de 16 é 4. Porque 4 vezes 4 é 16. Mas eu poderia fazer de uma outra maneira. Eu poderia escrever 16 como 4 vezes 4. E aí, então, a gente ia separar em duas raízes. Raiz quadrada de 4 multiplicado pela raiz quadrada de 4. Aí eu vou calcular a raiz quadrada de 4 é 2. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. Tá? Essa é uma maneira de você calcular a raiz quando o número é muito grande e aí você vai demorar muito para chutar.
E aí você usa esse artifício de transformar em uma multiplicação. Então, eu tenho outros dois exemplos aqui para a gente ir fazendo juntos. Então, o próximo exemplo, raiz quadrada de 900. Eu posso pegar o 900 e escrever como 9 vezes 100. Então, ó, 900 vai ser 9 multiplicado por 100. E aí, olha só, fica bem mais fácil de você chutar quando o número é pequeno, né? Então, ó, raiz quadrada de 9 multiplicado por raiz quadrada de 100. Eu só posso fazer isso quando está multiplicando, não posso fazer isso quando está somando, não, tá? Então, aqui eu transformei em uma multiplicação de raízes. Então, olha só, quanto é que é a raiz quadrada de 9? 3. 3, porque 3 vezes 3 é 9. Quanto é que é a raiz quadrada de 100? 10. 10. Então, ó, raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 100 é igual a 3 vezes 10. E aí, ó, eu faço essa multiplicação, tenho quanto é que vale a raiz de 900. 3 vezes 10 é 30. Então, a raiz de 900 é 30. Então, isso ajuda muito. Raiz quadrada de 400. Vou usar o mesmo artifício. Eu vou transformar 400 em 4 vezes 100. E aí eu vou calcular separado. Raiz quadrada de 4 multiplicado por raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Então, vai ficar 2 multiplicado por 10. 2 multiplicado por 10 é igual a 20. Então, aí a gente chega à conclusão que raiz quadrada de 400 é igual a 20. Agora vamos para uma outra propriedade. Bom, na propriedade que nós vimos agora, eu posso transformar uma multiplicação de números em multiplicação de radicais. Agora, eu posso transformar a raiz quadrada de uma divisão em divisão de radicais. Então, esse primeiro exemplo que está feito, eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 1 dividido por 81. Então, eu posso fazer separado raiz quadrada de 1 dividido pela raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. Raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81. Então, isso facilita na hora de calcular a raiz quadrada de frações que os números são grandes, né? Eu vou fazer aqui com números pequenos, mas isso aqui também vale para números grandes. Então, eu vou subir um pouco para a gente fazer os outros dois exemplos aqui. Primeiro exemplo, raiz quadrada de 25 centésimos, de 0,25. Então, eu posso transformar aqui
em raiz quadrada de 25 dividido pela raiz quadrada de 100. Porque eu já sei que tem duas casas decimais, então eu vou ter 100 no denominador. Aí, ó, a raiz quadrada de 25 é 5. Porque 5 vezes 5 é 25. Raiz quadrada de 100 é 10. E aí, 5 décimos, a gente pode escrever também na forma decimal, 0,5. Ok? Isso facilita um pouco. O próximo exemplo. Raiz quadrada de 1 inteiro e 21 centésimos. Então, agora, eu tenho novamente duas casas decimais. Então, eu sei que o meu denominador eu vou dividir por raiz quadrada de 100, porque eu tenho duas casas decimais. O 2 e o 1 depois da vírgula. Agora, no numerador, eu vou ter um número inteiro. Eu vou ter 121. Então, tem que prestar atenção de, na hora de tirar a vírgula, não esquecer do 1 que está antes. É 121. Aí, agora vamos lá. Raiz quadrada de 121. Quanto é que é a raiz quadrada de 121? Pode falar. Quanto é que é a raiz quadrada de 121? Estou fazendo as contas. Tá. Onze. 11. Então, a raiz quadrada de 121 é 11, porque 11 vezes 11 é 121. A raiz quadrada de 100 é 10. Então, vai ficar igual a 11 décimos. Então, ó, eu tenho o 1 seguido de um zero uma única vez. Então, eu vou ter um algarismo depois da vírgula. Então, vai ficar igual a 1,1. Ok? Raiz quadrada aproximada. Então, agora a gente vai aprender como é que a gente determina uma aproximação para uma raiz quadrada que não é exata. Né? Então, por exemplo, raiz quadrada de 2, ela não é exata, porque não existe um número que multiplicado por ele mesmo, ele é igual a 2. Né? Então, essa raiz quadrada que não é exata, ela é classificada como um número irracional. Tá? Então, toda raiz quadrada que não é exata, ela é um número irracional. Agora, como é que a gente consegue determinar uma aproximação para essa raiz quadrada? Então, veja bem. Primeiro, eu tenho que ver entre quais raízes exatas está a raiz quadrada de 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, raiz quadrada de 2.
Aí, vamos lá. 2, ele está entre 1 e 3. Então, aqui, ó, 1 e aqui 3. O 1, ele tem raiz quadrada exata? Tem. O 1 tem raiz quadrada exata, porque 1 vezes 1 é igual a 1. Agora, olha só. O 3, ele tem raiz quadrada exata? Não. Então, o 3, eu não posso usar o 3. Eu vou apagar. Qual que é o número depois do 3? O 4. Vamos colocar o 4 aqui. O 4, ele tem raiz quadrada exata? Tem. Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Então, significa que a raiz quadrada de 2, ela está entre a raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 4. Então, ela é maior do que a raiz quadrada de 1 e menor do que a raiz quadrada de 4. Agora, veja bem. Então, ela está entre 1 e 2. Né? Por que ela está entre 1 e 2? Porque raiz quadrada de 1 é 1 e raiz quadrada de 4 é 2. Então, essa raiz, eu posso aproximar ela por um número entre 1 e 2. Mas tem que ser o número mais próximo. Tá? Que quando eu elevo ao quadrado, fique mais próximo de 2. Então, aqui, a gente tem que usar aquela regrinha do arrisca. Então, vamos lá. Eu vou aproximar com uma casa decimal só, para a gente não ficar muito tempo aqui. Então, primeiro, o primeiro número decimal, né, de uma casa decimal maior do que 1 é 1,1. Então, vamos fazer aqui, ó. 1,1 vezes 1,1. Então, aqui a gente já até fez no exercício anterior. Dá quanto? 1,21. Então, não vou fazer de novo, não, tá? Então, ele ainda está muito longe de 2. Então, agora a gente vai pegar o próximo. O próximo é 1,2, né? Então, a gente vai fazer 1,2 vezes 1,2. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Então, aqui vai ficar 1,44. Só que ainda está muito longe de 2. Então, vamos fazer 1,3. Vezes 1,3. Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Então, aqui vai ficar 1,69. 1 inteiro e 69 centésimos. Vamos guardar esse número aqui.
Agora a gente vai fazer 1,4 ao quadrado. Então, vai ser 1,4 vezes 1,4. Quatro vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Então, vai ficar 1,96. 1 inteiro e 96 centésimos. Agora ele está bem próximo de 2, né? Então ele é um forte candidato. Mas vamos fazer 1,5 para ver se fica mais próximo de 2. Então vamos fazer 1,5 ao quadrado. Então 1,5 vezes 1,5. Então 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Então aqui vai ser 5, 2, sobe 1. Então vai ficar 2,25. Então vamos lá. Qual número ele está mais próximo de 2? O 1,96 ou o 2,25? Qual que está mais próximo de 2? O 1,96? 1,96, né? Ele está mais próximo de 2. Então, se esse número ele está mais próximo de 2, então a gente pode dizer que a raiz quadrada de 2 ela é aproximadamente igual, então esse aqui é o igual com o tio em cima, tá? O tio de não, é o igual com o tio em cima. Então, raiz quadrada de 2 é aproximadamente igual a 1,4. Porque 1,4 ao quadrado é igual a 1,96, que está bem próximo de 2, certo? Então, é assim que você calcula a aproximação de uma raiz quadrada. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai fazer 2 exercícios do caderno pedagógico. O exercício 5 e o exercício 8. O exercício 5, ele é de cálculo de raiz quadrada. O 6 já fez? Não, é do caderno pedagógico 2, esse aqui a gente não fez ainda não. Isso você vai fazer agora. Tá. Então, vamos lá. Então, raiz quadrada de 1 centésimo. Quanto é que dá? Como é que a gente faz? Como é que a gente pode fazer? A gente pode usar aquela propriedade, se você quiser.
Vai ser 1/10? Vai ser 1/10, né? Então, ó, usando a propriedade, a gente pode separar, ó, raiz quadrada de 1 dividido pela raiz quadrada de 100. Eu posso fazer do outro jeito? Eu acho que do outro jeito é mais fácil. Pode ficar à vontade, pode fazer de outro jeito. Então, aqui vai ficar 1/10. Pode fazer, não tem problema. Ok? Deixa eu subir aqui, vamos fazer a letra B. Raiz quadrada, não, desculpa, menos a raiz quadrada de 4/36. Quanto é que dá? 2/6? Isso, mas aí tem o menos, né? Tem o menos na frente da raiz, então tem que colocar o menos no resultado também. Então, menos 2/6. Porque 2 vezes 2 é 4 e 6 é 36. Letra C. Raiz quadrada de 4/9. 2/3? 2/3. Por que é 2/3? Porque 2 vezes 2 é 4 e 3 vezes 3 é 9. Ok? Ok, Pode passar para o próximo? pode. Então, vamos lá. O próximo é um pouquinho mais complicado. Exercício 8 do caderno pedagógico. 2. Olavo tem 4 cachorros, sendo um deles o Bravão, que é muito bravo. Todas as vezes que uma visita chega, Olavo amarra o Bravão em uma corda que mede raiz quadrada de 54 metros. Sabendo disso, qual a distância mínima do local onde Bravão está amarrado que seria seguro passar? Então, é claro que essa distância vai ser uma distância aproximada, né? Porque a raiz quadrada de 54 ela não é exata. Então, a gente vai encontrar uma raiz, vai encontrar uma distância aproximada, né? Então, vamos aproximar com uma casa decimal, igual nós fizemos no exemplo da raiz quadrada de 2. Então, para a gente determinar qual é a aproximação, primeiro eu tenho que descobrir entre quais números que tem raiz quadrada exata está o número 54. Então, vamos colocar aqui o número 54. Então, vamos lá. Me fala um número que tem a raiz quadrada exata que está próximo de 54. Um que é menor do que 54 e um que é maior do que 54. Você pode usar aquele artifício que a gente usou na aula passada, que aí vai fazendo 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3. Eu acho que é 6. 6. Tá. Mas esse aí você já está extraindo a raiz, né? Já está calculando a raiz ou não? Não entendi. Porque 6 vezes 9 é igual a 54.
Não, mas aí não pode, isso não é raiz. Né? Como é que eu calculo a raiz? Eu tenho que encontrar o número que multiplicado por ele mesmo dá 54. Eu já falei que esse número não existe. Eu quero só que você encontre um número próximo de 54 que tenha raiz quadrada exata. Você pode usar aquilo que a gente fez nos quadrados perfeitos. Vou então tentar achar. Tá. Vai escrevendo quadrados perfeitos. Nenhum deu 54. Não, nenhum vai dar 54, mas eu quero que você encontre próximo, igual a gente fez lá na raiz quadrada de 2. Foi 7 vezes 7. Deu 49. Isso. Então, 49 ele é maior ou menor do que 54? É menor. É menor. Então, eu vou colocar aqui, ó, 49. E depois de 54? É o 8. Que é 64. 64. Muito bem. Então, aí sim, né? São números consecutivos, né? 7 e 8. Então, aí sim, a estratégia é você escrever números consecutivos. Então, aqui, ó, raiz quadrada de 49, que eu sei que é 7. Ela é menor do que a raiz quadrada de 54, porque 54 é maior do que 49, mas 54 é menor do que 64. Então, a raiz quadrada de 54 ela é menor do que a raiz quadrada de 64. A raiz quadrada de 64 eu sei que é 8. Então, aí, ó, a gente já colocou 54, a raiz quadrada de 54, entre dois números consecutivos. Então, eu sei que a raiz quadrada de 54 ela está entre 7 e 8. Então, eu tenho que encontrar um número decimal entre 7 e 8 que, quando eu elevo ao quadrado, ele está mais próximo de 54. Tá certo? Aí agora é arriscando. Então, por exemplo, vamos começar com 7,1, porque a gente vai fazer só de uma casa decimal, tá? Então, 7,1 vezes 7,1. Então, ó, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 7, 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 7, 49. Então, vai ficar 1. Aí, 7 mais 7, 14. Então, 4 vai 1. Então, aqui 1 mais 9, 10. Então, subiu 1. 1 mais 4, 5. Então, ficou 50,41. Está muito longe de 54 ainda. Então, esse aqui está muito longe ainda. Então, vamos fazer 7,2. Então, 7,2 multiplicado por 7,2. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 7, 14. Sobe 1.
7 vezes 7, 49, mais 1, 50. Então, vai ficar 4, 4 mais 4, 8, 1 e 5. Então, vai ficar 51,84. 51 inteiros e 84 centésimos. Ainda está muito longe de 54. Então, vamos fazer 7,3 ao quadrado. Então, 7,3 vezes 7,3. Então, ó, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 7, 21. 7 vezes 3, 21. Subiu 2. 7 vezes 7, 49. Com 2, 51. Então, vai ficar 9. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. E 5. Então, esse aqui já está próximo de 54. Então, vamos guardar ele aqui, ó. 53,29. 53 inteiros e 29 centésimos. Agora, vamos fazer 7,4 ao quadrado. Então, 7,4 vezes 7,4. Então, 4 vezes 4, 16. Então, 6 sobe 1. 4 vezes 7, 28, mais 1, 29. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 7, 49, mais 2, 51. Então, desce o 6. 9 mais 8, 17. Então, 7 sobe 1. 1 mais 2, 3. Mais 1, 4. Desce o 5. Então, vai ficar a vírgula aqui, né? Então, vai ficar 54 inteiros e 76 centésimos. 54,76. Agora, qual que está mais próximo de 54? Qual que está mais próximo de 54? 53,29 ou 54,76? Qual que está mais próximo? 54,76. Tá, como é que você chegou nessa conclusão? Porque eu acho que para o 29 chegar aos 54 vai dar mais do que 76 para diminuir e chegar nos 54. Tá, então vamos fazer a conta, vamos conferir. Ó, 54, para eu diminuir, eu tenho que completar com vírgula, né? Então, vírgula 00. Então, 54 menos 53,29. Então, vamos fazer essa conta primeiro. Então, vamos lá. Aqui eu tenho que pegar emprestado, né? Então, aqui vai ficar, o 4 vai ficar valendo de 3. Aí, aqui, 9.
E aqui 10. 10 menos 9, 1. 9 menos 2, 7. Posição de vírgula. 3 menos 3, 0. E 5 menos 5, 0 também. Então, aqui ficou 0,71, né? Eu vou guardar ele aqui do lado, ó, 0,71 de diferença. Agora vamos fazer a distância. O quanto que fica de diferença para 54,76. Então, vai ficar 54,76 menos 54. Aí eu tenho que completar com 54,00, senão eu acabo fazendo a conta errada. Porque o 54 ele é inteiro, ele não é casa decimal. Então vamos lá. 6 menos 0 para 6. 7, tiro nada, 7. Posição da vírgula. 4 menos 4, 0. 5 menos 5, 0. Então, aqui, a diferença ficou 0,76. Quem é maior, 76 ou 71? 76. Então, viu como Então, se não fizer a conta, a gente acaba caindo no erro. Então, qual que é? 5. Então, qual que é o mais próximo de raiz quadrada de 54? 53,29. Isso. Então, não é? 53,29, né? Que é o que está mais próximo. Por isso que tem que fazer a conta, porque senão a gente acaba caindo no erro. Qual é a conta que a gente fez para dar 53,29? Lembra? Oi? Qual é a conta de multiplicação que a gente fez para dar 53,29? Vezes. De vezes, mas foi qual o número? Foi o 53,29. Não, E o esse 54. Esse é o resultado. A gente fez... a gente foi fazendo 7,1 vezes 7,1, 7,2 vezes 7,2, 7,3 vezes 7,3. Ah, tá. Uhum. Qual é a conta que deu 53,29? Foi 7,3, né? Porque 7,4 foi essa aqui, ó. Então, 7,4 ao quadrado deu 54,76. Que ele passou de mais de 54. Então, a gente fala que a raiz quadrada de 54 ela é aproximadamente igual, esse igual com o tiro em cima, a 7,3. Tá? Porque quando a gente faz 7,3 ao quadrado, ele está mais próximo de 54. Certo? Então, aí a gente acaba a aula de hoje, raiz quadrada de números racionais. E na próxima aula, a gente vai ver a relação entre
raiz quadrada com expoente fracionário e potenciação. Aí vai ser a última aula de raiz quadrada. Tá bom.